Esse podcast é resultado de uma investigação acadêmica. As informações analisadas nessa tese foram retiradas de veiculações midiáticas públicas e bibliografias de autores e autoras de diversas áreas. Ou seja, nada aqui é opinião ou achismo, mas sim ciência. Talvez não seja aquela ciência de jaleco e tubo de ensaio que você está acostumado, mas é sim ciência. Violo, silencio, mas escandalizo. Um podcast sobre jornalismo, infâncias e desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantimos aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade. O artigo 5º soa sonoro e já virou tema de música, texto, de filme e inspiração de obra de arte. Mas como ele se materializa na vida cotidiana? Pode cagar nesse artigo. Nesse podcast eu convido a reflexão sobre as infâncias, e você vai me ouvir falar assim no plural muitas vezes, já que eu me refiro às infâncias vividas no Brasil. Ao longo dessa mediação vai ser possível ver essa pluralidade, quase sempre resultante em desigualdade, por meio de números, índices, dados e reportagens. Mesmo assim é necessário o lembrete. Mostramos números, mas falamos de gente. Nas expressões cotidianas e nos processos culturais é fácil esquecer dessa afirmação, que parece ser uma coisa óbvia, mas eu digo aqui, o segundo lembrete. Criança é gente. Eu indico que ambos os lembretes sejam carregados enquanto você estiver ouvindo esse podcast, e a compreensão da relação entre as infâncias, direitos e jornalismo vai ser mais digestível. Como eu disse na introdução desse episódio, e é o recado que você vai ouvir a cada novo episódio, o conteúdo desse podcast veio de uma pesquisa científica, do trabalho de conclusão de um doutorado, que se chama tese. E eu quis trazer tudo que eu escrevi nessa tese para cá, para o formato de áudio, episódio a episódio, para que mais pessoas pudessem ter contato com a ciência e com esse tema. Ao longo da tese, eu procurei ir costurando aquilo que se pode ver no cenário do jornalismo e das infâncias com as informações irrefutáveis sobre a realidade das crianças brasileiras. E é por isso que ao longo do podcast você vai perceber a caminhada constante entre o problema de pesquisa e as minhas próprias inquietações jornalísticas defrontadas ao tema das violências dos direitos das crianças. Esses questionamentos são resultado de experiências acadêmicas, profissionais, pessoais, ou seja, culturais, assim como de todos os outros jornalistas que produzem notícias todos os dias, seja qual tema for. Desde o título que eu escolhi para a tese, Violo, silencio, mas escandalizo, os 6 principais desafios para os direitos das crianças brasileiras em pauta no jornalismo online. Até os capítulos que você vai ouvir aqui ao longo dos episódios, cada frase é de análise e foi produzida a partir de problematizações ao olhar o mundo que nos cerca. Nessa tese, o mundo está delimitado na relação entre o jornalismo e os desafios para os direitos das crianças brasileiras. E o conteúdo do texto também se dá dessa forma, porque diante dos dados que vão ser apresentados aqui, não é possível permanecer acrítico. E antes da gente seguir, eu preciso dizer que eu vou me referir a crianças e adolescentes aqui como crianças nesse projeto, porque para o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, são considerados crianças todos os sujeitos com menos de 18 anos. E essa vai ser a idade utilizada para se referir ao sujeito infantil nessa tese, já que o documento base legislador que nos auxilia no processo de construção aqui da pesquisa é a Convenção Mundial dos Direitos da Infância, definido em assembleia pela Organização das Nações Unidas, a ONU, UNICEF, e ratificado pelo Brasil. Assim como o Brasil, a Bolívia e a Colômbia também entendem crianças na idade de 0 a 12 anos incompletos, enquanto a adolescência se estende de 12 a 18 anos incompletos. Já no Uruguai, essas categorias se alteram um pouco, ficando entre 0 e 13 anos incompletos e 13 a 18 anos incompletos.
Então, toda vez que eu disser criança e não especificar a idade, eu vou estar me referindo a algum indivíduo entre 0 e 18 anos. Bom, você que está ouvindo já percebeu. Começou o primeiro episódio do podcast Violo, Silencio, mas Escandalizo. Jornalismo, infâncias e os desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil. Bom, e aí eu opto por trazer aqui como primeiro dado relacionado à realidade das infâncias brasileiras o fato que o Brasil é o país que mais mata crianças todos os dias no mundo. Uma média aí de 31 crianças assassinadas diariamente em território brasileiro. Essa é uma informação estimada pelo Unicef com base no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, de 2016. De acordo com os dados do Índice de Homicídios na Adolescência, realizado em 2014, as crianças negras têm 3 vezes mais risco de serem mortas do que as crianças brancas. E quando a gente fala de pobreza, por exemplo, são os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, de 2015, que apontam que 61% das crianças brasileiras vivem em situação de pobreza nas suas múltiplas dimensões, como, por exemplo, 2 em cada 10 crianças moram em casas que não têm um saneamento básico adequado. Isso quer dizer que pode faltar água encanada, que não tem banheiro, que não tem água potável saindo da torneira da cozinha. E além disso, em 2016, pela primeira vez em 26 anos, a taxa de mortalidade infantil cresceu e nos últimos anos as coberturas vacinais entraram numa tendência de queda. Bom, você sabe aí o que aconteceu em relação à cobertura vacinal da pandemia, né? Dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena apontam que 30% das crianças indígenas são afetadas por desnutrição crônica, por exemplo, enquanto 10% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos estão acima do peso para a idade. Em se tratando de acesso à educação, por exemplo, quase 3 milhões de crianças entre 4 e 17 anos estavam fora da escola em 2016. E em 2017, o censo escolar apontou que 7,2 milhões de crianças tinham 2 ou mais anos de atraso escolar, a chamada defasagem escolar. Ao longo desse projeto, a gente vai conseguir compreender como esses e outros números também se transformaram durante os anos em que as crianças brasileiras viveram a pandemia de Covid. Beleza, mas você deve estar se perguntando onde eu quero chegar com isso tudo. O que tem a ver infância, jornalismo? A questão é que todos os dados que eu citei até aqui apontam para uma problemática em comum: os desafios para a garantia dos direitos na infância. A tese que deu origem a esse podcast aqui surgiu com o objetivo de colocar luz nesses e outros dados que serão apresentados no decorrer da pesquisa e, perante eles, observar como o jornalismo tem levado esses temas à pauta e que, de acordo com os critérios de noticiabilidade e relevância, preenchem todos os requisitos jornalísticos para serem noticiados. O que é visto em jornais, revistas, campanhas publicitárias, programas televisivos é uma amostra das manifestações culturais expressas no país, que tem a sua multiplicidade cultural e sua extensão territorial, é super rico em diversidades. Mas, muito além de expressar a cultura do país, a mídia também ajuda a construir essa cultura e tem a potência para legitimar discursos e cristalizar saberes. É por causa dessa potência que a gente vê ser necessário olhar para o que a gente está produzindo e quem está produzindo esse conteúdo. Assim, essa tese e podcast toma como um tema central o debate sobre os desafios para os direitos das crianças no Brasil e se delimita a pesquisar os 6 principais desafios para os direitos das crianças em pauta no jornalismo brasileiro. E a gente já vai falar sobre quais são esses desafios. Essa investigação científica teve como base inicial o documento divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, durante o processo eleitoral brasileiro em 2018, intitulado Eleições 2018, mais que promessas, compromissos reais com a infância e adolescência no Brasil. O relatório divulga as principais problemáticas que ameaçam os direitos das crianças no Brasil e também sugere iniciativas para diminuir ou erradicar a pobreza e a violência, melhorar a educação, garantir a sobrevivência, a nutrição e o acesso a processos democráticos.
Analisar como o jornalismo se relaciona com esses temas, além de olhar para as contribuições em tais pontos, é o que interessa aqui nessa investigação. Mas apesar dessa pesquisa ter despertado a partir da publicação do documento, é importante dizer que essa investigação não começa aqui. Ela, com alguns ajustes de enfoque, é mais um trecho da minha trajetória na aproximação entre o jornalismo e as infâncias, que é um caminho que eu tenho traçado e que iniciou há cerca de 12 anos, enquanto eu ainda fazia graduação de jornalismo. Em 2010, num processo de iniciação científica, a aproximação ao que viria a se tornar mais tarde o Grupo de Pesquisa Criança na Mídia, que é orientado pela professora doutora Saraí Schmidt, na Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, já proporcionava algumas investigações sobre sucesso, infâncias, gênero e publicidade infantil e marcadores culturais de consumo no ambiente escolar. Também a experiência no projeto de extensão me permitiu exercitar o jornalismo com a realização de entrevistas sobre temas da infância, como a alimentação infantil, discriminação racial na infância e outros. A experiência atravessou ainda produções formativas voltadas para profissionais da educação, com discussões sobre representação midiática, trabalho, vida social, empatia, relações familiares e diversidade. Essas e outras experiências me fizeram uma pesquisadora para que eu pudesse levantar debates sobre crianças brasileiras como tema do jornalismo e as infâncias contra esse público no país. Em congressos, seminários e outros eventos científicos no Brasil e países da América Latina, eu pude dividir essas discussões sobre as produções jornalísticas e desenvolver novos olhares em relação ao tema. A pesquisa mais recente, antes dessa aqui, a que eu me dediquei, investigou a produção jornalística sobre violência sexual contra crianças no Brasil. E ela resultou numa dissertação de mestrado e depois em palestras para comunicadores, estudantes, educadores e profissionais de segurança pública. Muito dessa pesquisa também vai estar presente aqui porque os temas são muito relacionados. E ao longo desse caminho de investigações científicas, eu tive a prerrogativa de exercitar na prática cotidiana de mercado tudo que eu estava questionando na academia. Eu sentia diariamente as transformações no fazer jornalístico enquanto eu questionava essas mesmas práticas a partir do ambiente acadêmico. Em agências de publicidade, assessoria de imprensa, redações de jornal impresso, digital, rádio, TV, eu vivi o jornalismo que aqui eu chamo de acelerado, solitário e autogerido. E a gente vai falar sobre isso mais adiante no momento certo. O equilibrar desses pratos da produção científica constante, das bolsas de incentivo à pesquisa, das rotinas de redação foi não só desafiador, mas também um lugar de privilégio que me possibilitou essa troca constante e necessária entre esses espaços, academia e mercado. E é por isso que eu preciso ressaltar que a pesquisa a ser apresentada aqui vem sendo composta ao longo desses anos e experiências. Isso possibilita que mesmo antes da gente analisar reportagens pontualmente nessa tese, a gente já pode estabelecer algumas reflexões analíticas nas etapas ambientais da investigação, ou seja, estabelecer contexto. Bom, como você já deve ter percebido, esse episódio é um episódio de introdução. Tem muita coisa pela frente ainda. A gente vai conversar sobre a invisibilidade das infâncias, os índices realistas dessas pessoas, a transformação dos direitos das crianças no Brasil, a representação das crianças na mídia e, claro, jornalismo feito quando o assunto são as infâncias. Por isso eu analisei mais de 1.200 reportagens, então tem muito pra gente conversar. Por fim, ainda sobre por que pesquisar esse tema, fazer uma tese e ainda depois fazer um podcast, eu não posso deixar de notar que mesmo antes do jornalismo surgir como uma possibilidade profissional no meu caminho, o ímpeto e a curiosidade e as problematizações sempre estiveram presentes na minha forma de olhar para o mundo. Essa tese olha para as infâncias e ao olhar para a minha, eu vejo que foi ela que me trouxe até aqui. Antes de todas as perguntas que estão presentes aqui nessa pesquisa, a principal que me acompanha nesses anos como jornalista é: que adultos temos sido para as infâncias ao nosso redor? Eu ensaio responder que a gente deve mirar a ser aquele adulto que nos faltou na nossa própria infância. E é a partir desse caminho percorrido até aqui que eu proponho questionar de que forma a imprensa brasileira tem comunicado os acontecimentos que atravessam as infâncias, que pretendem a superação da pobreza, a redução das violências contra as crianças,
representações das iniciativas para uma educação de qualidade para todos e todas, reportagens sobre saúde e direito à vida a todas as crianças e no que compete à sua sobrevivência por meio de uma alimentação saudável. E ainda como se dá a comunicação sobre os direitos à participação das crianças em discussões sobre a sociedade. Nesse contexto, eu ressalto de novo a importância do cruzamento entre o saber científico, investigado no ambiente acadêmico, e a prática cotidiana nas redações e vivências jornalísticas. Como vai ser apresentado nos próximos episódios, a gente tem avançado muito na atenção dos direitos humanos e igualdades ao praticar o jornalismo nos últimos anos, quase como um enfrentamento ao proporcional crescimento de ameaças a esses direitos. Mas é preciso atenção. Porque mesmo os profissionais de comunicação mais atentos às mazelas das minorias brasileiras têm esquecido a maior delas, as infâncias. A pesquisadora Lídia Maropo diz que, aspas, elas compõem um grupo social que vive em exclusão política, cultural e frequentemente econômica. Fecha aspas. Como eu disse, ao longo de mais de 12 anos eu tenho observado a prática jornalística e os seus conteúdos quando se tratando das infâncias, ou seja, quando a pauta é sobre crianças. Se eu fosse preciso resumir em poucas palavras o que eu constatei ao longo desse tempo, o principal é que as crianças são o invisível do invisível. A violação de direitos contra esse público é notícia sim, mas até um limite tolerável, pelo leitor, pelo produtor de notícia. A violência sexual contra as crianças, por exemplo, é silenciada nas redações, da mesma forma como ela é subnotificada enquanto crime na sociedade, ou também como ela é silenciada nos ambientes em que acontece. O abuso psicológico é considerado birra de criança. A população infantil em situação de rua é uma realidade tão distante, quase como se não fizesse parte do mesmo mundo em que vive quem produz a notícia. Mas ao longo desse podcast a gente vai distendendo essas ideias para que o argumento fique explícito e mais palpável para se entender. Não é difícil constatar essa realidade, mas para isso é preciso fazer o exercício constante de pensar nas crianças como cidadãos de direitos, e esse é um obstáculo social do qual a gente vai falar mais à frente. E com isso posto, a gente tem que considerar que todo relato de violação de direitos contra um adulto é uma violação que pode ter passado pela infância que ali habitou. Por exemplo, quando a gente vê movimentos de enfrentamento ao capacitismo, por exemplo, a gente precisa lembrar que essa violência também já perpassou a criança com deficiência. E não apenas na fase adulta que essa violência foi impactar a sua vida. Que os adultos que batalham pela igualdade racial foram atingidos por violações de racismo desde tenra idade. Mas, exceto em movimentos focados especificamente nas crianças, a infância não costuma ser considerada como uma parte importante desse debate, como se nessa fase da vida a violação fosse tolerável, uma ideia construída social e culturalmente. As transformações do âmbito do direito, além dos exemplos de produtos culturais e midiáticos que vão ser trazidos aqui nessa investigação, vão ajudar a gente a compreender essa construção. Em caráter de contextualização sobre a realidade da violação de direitos das crianças brasileiras, vamos olhar para o cenário presente. Ao longo do primeiro ano da pandemia de Covid-19 no Brasil, em 2020, a principal orientação para minimizar a contaminação pelo vírus foi o distanciamento social. A medida previa que todos que pudessem ficassem em casa e evitassem aglomerações, o que no Brasil é entendido como distanciamento social ampliado, quando todos os setores da sociedade precisam permanecer em casa enquanto durar a decretação dessa medida pelos gestores locais. Mas o relatório do Disque Direitos Humanos, o Disque 100, que foi divulgado em 2020, apontou para a diminuição no número de denúncias de violência contra a criança e o aumento das agressões nos últimos meses, o que faz revelar que o hashtag Fique em Casa não foi seguro para todas as crianças. Apesar de protegidas do vírus, as crianças estiveram expostas a ambientes de violência, que em 75% dos casos é um lugar de confiança das vítimas. E quanto ao local das agressões, na residência da vítima representa 56%, seguido pela casa do suspeito com 19% dos casos, computando-se o total de 75% das denúncias registradas, segundo o IBGE, em 2020.
Segundo o relatório, o Brasil registrou um total de 86.837 denúncias por violações de direitos humanos contra crianças em 2019. Esse percentual é 14% maior do que no ano anterior. E de acordo com o relatório, a elevação do número de registros é uma consequência de campanhas de conscientização para denúncias e reflexo da melhoria da qualidade técnica do canal de denúncias, não necessariamente o aumento das agressões em si. As principais violações sofridas em ordem decrescente são negligência, violência psicológica, violência física, violência sexual, institucional e exploração do trabalho. Além disso, a gente vê que o vínculo envolvendo mãe, pai, padrasto, filho ou irmão representa aproximadamente 74% das relações pessoais com a vítima. É nesse cenário de violências intrafamiliares que estiveram as crianças durante a pandemia, afastadas das escolas, que cumprem um papel muito importante na rede de apoio e denúncias, e fechadas em suas casas para se protegerem da Covid. Mas, apesar do crescimento das denúncias nos últimos anos, em abril de 2020, houve uma queda significativa no número de registros, o que não significa que as agressões diminuíram, mas o contrário. Um levantamento da ONG World Vision International, no caso do Brasil, a projeção de aumento foi de 18% de agressões durante o período da pandemia. Entre as violências que tiveram aumento estão os espancamentos, os castigos físicos. A estimativa é que a pandemia teria aumentado entre 2,9 milhões e 4,6 milhões o número de crianças vítimas de violência em suas casas em toda a América Latina. E é diante disso que a gente precisa se perguntar: com essa quantidade toda de casos cotidianos e declaradamente um assunto relevante, por que o tema não vira notícia? A resposta mais rápida, mas que eu vou precisar explicar a seguir é: porque são crianças. Conforme a gente vai entendendo mais à frente, mesmo com os argumentos de noticiabilidade, o tema é visto nas redações como é visto na sociedade, como um problema a ser resolvido de forma privada, em família. Também uma herança desse construto social e cultural, muito embora de mudanças no âmbito dos direitos. Quantas vezes a gente já ouviu pais e mães dizerem coisas como "no meu filho mando eu", ou ainda "criança não tem querer"? A ideia social de que, enquanto criança, o indivíduo é uma ainda não pessoa é resultado de expressões de apagamento como essas, que não associam criança a um cidadão de direitos. As correções punitivas, familiares, os castigos físicos e a ideia de que a infância é um período a ser preenchido para que o indivíduo seja alguém quando crescer, não se limitam apenas aos ambientes de violação de direitos explícitos, mas eles perpassam os saberes culturais coletivos e assim alcançam as escolas, a área médica, a segurança pública e, claro, o jornalismo. O distanciamento entre o tema das violações de direitos na infância e a pauta jornalística é resultado de todos esses fatores sociais, em uma sociedade que cotidianamente silencia esses casos. Portanto, um é consequência do outro e o outro é consequência de um. Mas, de fato, o que a gente tem feito para mudar essa situação de forma ética, efetiva, naquilo que nos toca como comunicadores? O silêncio, senta-se à mesa na reunião de pauta, e na minha experiência profissional eu já ouvi de editores que as reportagens sobre essas formas de violência contra o público infantil não devem ser feitas porque, aspas, ninguém aguenta isso no café da manhã, fecha aspas. Na introdução dessa tese foi mencionado que mesmo a passos lentos a gente tem avançado na atenção aos direitos humanos e igualdades ao praticar um jornalismo como enfrentamento ao proporcional crescimento de ameaças a esses direitos. E é sobre isso que a gente vai falar a partir daqui nos próximos episódios. Bom, eu acho que é isso até aqui. Esse foi o primeiro episódio do podcast Violo, Silencio, mas Escandalizo. Jornalismo, infâncias e os desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil. Você pode apoiar financeiramente o podcast no link que está na descrição desse episódio e também ao compartilhá-lo com seus amigos e colegas nas redes sociais.
Se quiser entrar em contato e falar sobre o que ouviu nesse episódio, envie um e-mail. A trilha sonora e os sons adicionais usados nesse podcast foram retirados de bancos livres online. A epígrafe do episódio foi retirada da música Artigo 5º, do Léo Aprato e Ian Ramil, com participação da Gutia Ramil. Esse som foi lançado em 2015 no disco Deriva Civilização do Ian e vale a pena ser ouvido na íntegra. As referências bibliográficas completas também estão no link da tese na descrição desse episódio. Esse podcast é resultado de uma investigação acadêmica. As informações analisadas nessa tese foram retiradas de veiculações midiáticas públicas e bibliografias de autores e autoras de diversas áreas. Ou seja, nada aqui é opinião ou achismo, mas sim ciência. Talvez não seja aquela ciência de jaleco e tubo de ensaio que você está acostumado, mas é sim ciência. Violo, silencio, mas escandalizo. Um podcast sobre jornalismo, infâncias e desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil.